Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI. Estamos iniciando mais um programa Entre Livros, com um convidado que é o autor Ismael Pinheiro Júnior, doutor Ismael, não é isso, Ismael? Ele é biólogo, médico, biomédico e é doutor em acupuntura pela WFAS da China, graduado em ciências médicas e biológicas, pós-graduado em medicina tradicional chinesa, membro aqui de várias associações na China, no Brasil. Seu currículo é muito grande, hein, Ismael? Membro da Sociedade Brasileira de Medicina Complementar, da Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular, docente pós-graduação em Medicina Tradicional Chinesa, enfim. Nós vamos conversar, então, com o Ismael sobre o livro dele, que o título é Paracérebro, Novos Horizontes para a Medicina. E a primeira coisa que a gente vai perguntar para você, Ismael, primeiro, seja muito bem-vindo. Tá, o nosso programa. A gente quer, então, que você explique para a gente o que você está chamando de paracérebro. Porque, assim, a gente conhece um conceito de paracérebro, mas você está usando no contexto da medicina. Então, para o pessoal que está em casa poder acompanhar. Ok. Obrigado pelo convite e muito boa tarde aos ouvintes. Rose, o paracérebro é um cérebro energético, né? Ele organiza o cérebro físico que nós temos. Ele é um modulador, ele é um regulador de toda a nossa neuroquímica. Ele é o responsável, na realidade, pela atividade do cérebro que nós conhecemos, o cérebro físico, né? Ele foi descrito há muito tempo atrás em algumas linhas do conhecimento humano, mais especificamente algumas artes médicas orientais. A gente tem relatos dessas descrições há mais de 5.000 anos atrás, né? Sobre paracérebro? Sobre o paracérebro. Então, ele é o cérebro que reorganiza, ele é o responsável por toda a atividade cerebral que nós conhecemos. E ele está muito relacionado aos processos emocionais, né? Daí que a gente observa que alterações na dinâmica desse cérebro energético geram alterações de neurotransmissores e, assim, alterações de doenças, ele vai gerar algumas doenças do ponto de vista emocional. Quando a gente fala do paracérebro com uma visão mais ocidentalizada, a gente observa que já existem algumas evidências de que o funcionamento do nosso próprio cérebro físico, ele tem características, ou ele obedece a algumas leis diferentes das que a gente atribuiu ao funcionamento dele, né? Só para você ter uma ideia, o paracérebro ele é quântico, né? Ele é holográfico, então ele obedece a algumas regras diferentes. Ele não funciona simplesmente com atividade sináptica, né? Ele parece que ele é um armazenador. Ele explicaria, por exemplo, por que em alguns casos a pessoa que sofre um acidente danifica uma área, que aquela área pela medicina está assim, relacionada com uma determinada função e aquela pessoa supera aquilo ali e ela consegue executar normalmente. Seria porque é como se fosse um cérebro reserva, como se fosse uma estrutura que está além desse cérebro. Perfeito. Isso é um dos argumentos que tem aqui no livro, né? A gente observa que uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma perda de massa cerebral, onde aquela estrutura foi relacionada, por exemplo, à memória. Passa um tempo, ela perde aquela memória, mas passa um tempo, ela readquire aquela memória. Nem na medicina convencional clássica, a gente chama isso de neuroplasticidade, né? Mas o que a gente observa é que a informação, na realidade, ela não está localizada no cérebro físico, ela está localizada nesse cérebro energético. Você alterou os mecanismos de contato com essas informações. Quando ele se reorganiza, que é uma das capacidades que o cérebro energético tem, ele recapta essas informações
e passa a computá-las em uma outra área cerebral. Mas isso é um forte argumento de que a memória ela não tem uma sede nos neurônios, né? Ela tem uma sede fora da atividade cerebral convencional que a gente conhece. Aí, no caso, explicaria quando a gente pensa em memória é uma coisa, mente e cérebro é outro debate, não é isso? Então, o paracérebro estaria um pouco relacionado com essa função mente enquanto pensamento, enquanto atributos intelectivos, diferente da questão bioquímica do próprio cérebro, né? Mais ou menos por aí. A gente acredita que ele é a conexão, que ele serve de interface. O paracérebro seria essa conexão. Essa conexão entre a mente e o cérebro, propriamente dito, entre a consciência e o cérebro, propriamente dito, né? A gente estuda ele de uma forma, como a gente estuda as energias dentro da conscienciologia, o rastro que ela deixa, né? Então, a gente estuda o efeito que ele provoca no cérebro, né? E o caminho mais lógico que a gente observou é através das emoções. Quando há alterações emocionais que são muito impactantes, isso impacta o corpo de uma forma sistêmica, né? Ah, sim. Alterações de neurotransmissores. Acelera o coração, dá frio na barriga, ou seja, o corpo reage... Alterações hormonais de uma forma geral, né? Essas emoções mais fortes, elas impactam o corpo de certa forma, que isso pode reverberar durante anos no corpo e provocar disfunções, doenças, desequilíbrios no sistema nervoso autônomo, desequilíbrios no sistema endócrino, desequilíbrios no sistema imunológico. Hoje é muito conhecido uma área da medicina chamada a psiconeuroimunologia, né? Que a gente associa o sistema nervoso autônomo, ao sistema psíquico propriamente dito, e ao sistema imunológico. A gente separou esses sistemas por uma questão didática para facilitar o estudo, mas ele é um sistema só. E o sistema imunológico, o sistema das emoções, o sistema endócrino, o sistema nervoso autônomo, ele é um funcionamento uno, né? Que tem relação também com os meridianos da acupuntura, é um outro sistema. É um outro sistema. Exatamente. Todos estão interligados. A gente pode dizer. Espectro de um todo. Quando a gente observa que o paracérebro ele tem uma fisiologia, ele tem um funcionamento diferente desse cérebro bioquímico que a gente conhece, então ele também ele vai ter um reflexo e uma comunicação com o corpo diferente de nervos, diferente de neurotransmissores. É aí que entra a ideia da fisiologia energética, lá da medicina tradicional chinesa, né? Pois é. Para a medicina tradicional chinesa, isso é uma realidade há milênios, a gente pode dizer assim, né? Ou seja, a gente se perdeu disso daí, né? A medicina ocidental, ela começou a se compor e ela não... hoje está fazendo um movimento diferente, né, de tentar se aproximar, mas você acha, assim, que a relação toda da medicina tradicional chinesa com esse paracérebro, isso é uma realidade nos países orientais? Isso é uma realidade nos países então, orientais. todo o tratamento que é feito lá tem base nesse corpo energético, nesses pontos, nessa vinculação entre as emoções e o corpo, mais ou menos por aí, né? Exatamente. Essa arte médica, ela chegou aqui no Brasil e ela foi interpretada como se fosse um esboço do sistema nervoso central, né? E hoje a gente observa que não é. A gente considera aqui uma medicina alternativa, né? Uma medicina complementar. Na China é a medicina oficial, né? Ela é utilizada amplamente pela população de uma forma oficial. Ela é ensinada dentro de universidades, a população aceita essa ideia como um consenso. E o índice de doença lá é diferente? Assim, as pessoas lá são mais saudáveis em função disso? A gente mede esses parâmetros de uma população pela longevidade da população, perfeito. Né? Então, eles vivem mais do que a gente, eles vivem mais e melhor. Agora, isso é uma fatia do bolo, né? A medicina, ela contribui para isso.
mas eles também têm uma alimentação muito diferente da nossa, eles também têm uma cultura de prática de atividade física diferente da nossa. Então, é uma fatia do bolo, mas ela contribui muito para a longevidade dessa população, sem dúvida. Eu vi que você coloca no seu livro sobre a questão das doenças, inclusive como o mundo oriental enxerga a doença, como o mundo ocidental enxerga a doença, né? Isso, exatamente. São paradigmas diferentes. Assim como a gente tem o paradigma da conscienciologia diferente, né, do paradigma científico convencional, lá eles têm um paradigma próprio. E foi desenvolvido, na realidade, por falta de referências, né? Eles tinham referências da natureza. Então, eles não sabiam o que era um neurotransmissor, eles mal sabiam o que era atividade hormonal, alguns sistemas que a gente conhece hoje, né? Então, eles utilizaram de parâmetros, de referência que eles tinham, que era a natureza, que eram estações do ano, que eram alterações da natureza do ponto de vista ambiental, né? E eles utilizaram isso para fazer referência ao funcionamento dessa fisiologia energética, né? Então, a gente se depara, por exemplo, com doenças na China, eles consideram que é umidade, é calor que você tem no corpo, é frio, por uma referência que eles tinham em relação à natureza, né? Hoje, muito pouca coisa mudou, né? Eles estão fazendo muito movimento para expandir essa medicina deles pela eficiência dela, né? E ela está tendo uma receptividade muito grande aqui no Ocidente, porque as pessoas elas começaram a observar que existe uma fadiga da medicina convencional, né? Uma falência. As pessoas tomam medicamentos e esses medicamentos geram efeitos colaterais. Você tem que tomar medicamentos por causa dos outros efeitos colaterais. Isso vai virando uma bola de neve, né? Não, e o especialismo, né? Você vai tratar de uma doença, você vai tratar daquele órgão, o especialista ele só entende daquele órgão, mas o remédio que toma para aquilo vai afetar outras áreas, né? E é tudo muito à base da alopatia, né? Ou seja, é muita química que a gente acaba absorvendo no nosso organismo. Essa super especialização ela é muito boa, mas a gente perde a visão de conjunto. Nós não somos feitos de peças independentes, né? As nossas peças elas têm interdependência. Então, você mexe numa coisa, você vai mexer em outra. Então, um especialista ele não analisa o organismo como um ser integral, né? Do ponto de vista do equilíbrio. A medicina integrativa está próxima, você acha? A medicina integrativa, na realidade, eu acho que é um reflexo dessa onda, né? É uma interpretação dessas informações antigas, colocadas de uma forma mais moderna, né? Em cima de algumas pesquisas científicas, mas é uma tentativa da gente se aproximar a essa visão integrativa das medicinas orientais. Eu não tenho dúvida disso. Ou seja, então depois de tantos milênios, hoje é que a gente consegue começar a vislumbrar aí uma aproximação maior, né, dos referenciais e do paradigma, né, aplicado para cá. Eu acho muito isso por informação. As pessoas elas estão tendo mais informação hoje em dia. Elas não engolem qualquer coisa, né? Então, muitas vezes eu observo no consultório, as pessoas elas já sabem da doença, às vezes até mais do que eu. Já pesquisaram. Tem piadinha na internet que o médico fala assim, olha, se você for consultar na internet, você nem precisa estar aqui. Mas, gente, é o contrário, né? Quanto mais a pessoa tem informação, mais o corpo é dela, então ela quer trocar a experiência com... Informação, não é isso? Eu vejo muito isso. Não leia a bula. Se você ler a bula, você não vai tomar o remédio. Pelo contrário, você tem que ler a bula. Aquelas informações, elas são úteis. O seu corpo vai estar submetido àquelas substâncias. Você tem o dever de ler aquela bula. Ou seja, em meio a tanta bobagem, a gente tem muita coisa séria aí para se pesquisar na internet. A gente vai, então, dar nosso intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais Paracérebro. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45-99948-0137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Ismael, uma dúvida, né? Eu estava pensando, a gente conversando aqui. Quando a gente para fazer vai fazer uma auriculoterapia, você, o acupunturista lá, não sei como é que chama, auriculoterapeuta, ele vai pegar pontos da nossa orelha e vai relacionar com órgãos do nosso corpo. Nos pés, a mesma coisa. Já fiz lá um trabalho que a moça, eu ficava deitada e ela pegava pontos do meu pé e cada ponto representava um órgão. Isso está tudo no contexto da medicina chinesa, né? Ou seja, a gente é como se a gente tivesse como que eu vou dizer assim? Como se os nossos órgãos internos eles estivessem referências em outros pontos do nosso corpo, né? É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. É aquela visão que eu lhe falei no início, a holográfica do corpo, né? E isso é um padrão que se repete na natureza. Microestruturas contendo macroinformações. Se eu pego uma célula sua, uma célula da sua pele, ela tem informação para fazer uma arroz inteira. É o princípio da clonagem. Esses processos eles se repetem na natureza, né? A gente consegue, com microestruturas, ter acesso a uma macroinformação. Isso é muito difundido, não só na medicina chinesa, mas na medicina indiana, as medicinas mais orientais, né? Isso impacta um efeito muito grande no corpo, né? A gente observa que isso de fato funciona. Quando a gente mexe em uma estrutura, a gente está movimentando um órgão, um sistema distante daquele ponto que a gente está... E tem coisa que eu fiquei pensando, vamos supor, a gente tem lá dos nossos avós, olha, se você está sentindo friagem, você põe o pé na água quente. Isso parece uma bobagem, mas pela medicina chinesa, eu já fui assim, atendida por uma pessoa que falou, olha, não, no seu caso você tem que ficar 6 meses colocando o pé na água quente, porque isso, seus órgãos precisam esquentar. E tem alguma coisa a ver isso ou não? Tem. Qual a relação? É a temperatura com o órgão? Isso, tem a ver. Por exemplo,
quando a gente mexe na temperatura do nosso corpo, a gente, na realidade, está mexendo em regiões neurológicas muito primitivas do corpo, né? Essas regiões, elas estão associadas a mecanismos de autorregulação. São os mecanismos homeostáticos do corpo, né? São todos processos muito perto que estão no cérebro, né? Então, a gente mexe em estruturas de regulação de temperatura, a gente mexe com metabolismo, a gente mexe com organização endócrina do corpo, é mais ou menos por aí. Que tem a ver com aqueles sistemas que você traz alguns aqui, que são... ou não? Tem a ver com esses sistemas, sim. Dentro da medicina chinesa, a gente tem uma técnica chamada moxa-bustão. A gente pega uma erva, queima ela e aproxima do ponto, né? Dando um estímulo. E fica roxo térmico. Depois. Às vezes aumenta, dá uma hiperemia na região. Isso é um estímulo que dá para o corpo. A gente tem pesquisas na atualidade que mostram que quando a gente faz isso, a gente ativa regiões neurológicas relacionadas à autorregulação, a mecanismos de equilíbrio do corpo, né? Por exemplo, a gente dá um susto no sistema imunológico, às vezes ele está meio adormecido ou ele está desregulado. Quando a gente dá esse tipo de estímulo, é como se ele se reorganizasse, né? E ele passa a funcionar de uma forma mais equalizada do ponto de vista da saúde, né? Do equilíbrio do corpo. E eu lembrei de uma outra questão também, que até você trata aqui, da questão de yin e yang, né? É como se tivessem dois padrões diferentes de corpo. São funções, né? A gente sempre olha com um processo funcional. A ideia do yin e do yang, dentro da visão da medicina chinesa, é um arquétipo, né? É a representação simbólica do funcionamento de um mecanismo. Tudo que é sistema, ele se enquadra nesse quadro do yin e do yang. São opostos complementares, né? Se a gente levar isso, por exemplo, para a natureza, dia e noite, sol e lua, se a gente leva isso para dentro do corpo físico, né? Sistema nervoso simpático, parasimpático, um ativa, outro desativa. A gente leva isso para processos metabólicos celulares, processos mitóticos, processos de apoptose celular, anabolismo, catabolismo. Dificilmente a gente vê um sistema que não obedeça a essa lógica, né? De liga e desliga, ou de condições opostas. Então, né, na verdade, não é que uma pessoa é yin e outra é yang. O próprio organismo tem o seu yin e seu yang. Algumas coisas são mais predispostas a outras, dependendo muito da personalidade, né? E da própria natureza. Dentro dessa visão, a mulher ela é yin e o homem é yang, né? Dentro de algumas referências da natureza que se faz. Mas é bom observar que quando isso foi criado dentro de uma outra lógica, né? Então, de observações que eles tinham da própria natureza. E lá é muito baseado na natureza. Eu vi uma reportagem uma vez de uma farmácia chinesa. A farmácia era só plantas. Você entrava assim, aí a receita do médico era o tipo de planta e como que a pessoa tinha que preparar aquilo, né? Ou seja, ainda é muito voltado para a natureza, né? Ou existe assim um tipo de tecnologia ou de, como que a gente vai dizer, de remédio, de medicamentos que fogem desse padrão e são mais próximos da gente aqui do ocidental. Basicamente, a farmacologia chinesa é feita de plantas. É, né? Totalmente natural. Tudo feito de plantas. Se a gente for parar para observar, os medicamentos alopáticos que a gente tem, eles a base também plantas, é essa, né? Eles surgiram de lá. Agora, o mais interessante da farmacologia chinesa é que ela é uma fórmula com vários tipos de compostos, de plantas, de espécies diferentes, né? E isso gera um processo sinérgico. E individual também, não é? Extremamente individualizado, né? Então, isso vai disparar no corpo processos que foram testados 5.000 anos, né? E é um paradoxo, porque lá a população é enorme e você tem um tratamento individualizado, né? Aqui a gente tem uma massificação
totalmente, como que eu vou dizer, industrializada. Isso. Essas medicinas estão crescendo porque as pessoas estão enxergando exatamente isso que você acabou de descrever, né? Não bate, né? Não. Com os processos. Sim. Né? Então, as pessoas estão enxergando isso e elas estão tendo uma necessidade maior de uma medicina mais individualizada. É como se voltasse às origens, na verdade, né? Que é a origem da própria medicina, né? Exatamente. Essa é a ideia que a gente vê, né? E a gente sempre pensa, se sobreviveu até aqui, né, com bons resultados, e hoje tem muita pesquisa feita dentro da medicina oriental que comprova a eficácia dela, né? Hoje a gente está discutindo os mecanismos desencadeados por essas terapêuticas. A gente sabe que elas desencadeiam efeitos no nosso sistema endócrino, elas aumentam hormônios, diminuem, aumentam neurotransmissores, diminuem. E o que isso tem a ver com o emocional? Porque você tem lá a teoria dos sistemas e tem um deles que você chama lá o sistema das emoções. Está relacionado, né? Está relacionado. O paracérebro, ele é muito impactado com processos emocionais. Se a gente observar, existem estatísticas da própria Organização Mundial de Saúde que muitas das doenças, elas foram desencadeadas ou, no mínimo, elas estão sendo agravadas por alterações emocionais. A gente sempre considera que ela está sempre envolvida no processo, né? Alterações do ponto de vista emocional, elas geram alterações no sistema nervoso autônomo, elas geram alterações endócrinas, que se isso não for restabelecido, se a gente não tiver uma boa capacidade de retorno àquela condição original, isso vai desenvolver doenças. É isso que a gente observa do ponto de vista prático, clínico, né? É o que explica, por exemplo, duas pessoas estarem no mesmo ambiente, pelas mesmas influências, e elas terem capacidades diferentes de desenvolver doenças, né? Perfeito. Que aí você chama também, na psicologia tem resiliência, tem uma série de questões que relacionam mesmo a questão emocional da saúde como um todo, né? Exatamente. Essa é a lógica do processo. Quando você tem uma alteração, você tem um impacto emocional, eu vou te dar um exemplo bem clássico para você entender. Uma pessoa sofreu um sequestro relâmpago e ela teve um impacto emocional muito grande, né? Ela mexe com mecanismos muito primitivos do corpo, que são mecanismos são instintos de sobrevivência, né? Então, ela liga um monte desses mecanismos. São eixos neurológicos, eixos endócrinos. Isso vai gerar uma descarga de alguns hormônios. Esses hormônios, eles, se perpetuado isso ao longo de tempo, eles geram fadigas no nosso organismo, eles geram falências no corpo. E um mau funcionamento geral, muitas vezes a pessoa tem uma predisposição genética para uma doença. É nessas horas que isso eclode. Ah, entendi. Sim. Ou seja, já existe uma predisposição, na verdade. Aí é o que vai mostrar a diferença de uma pessoa para outra, né? É o gatilho, né? E que às vezes não vem naquele momento, às vezes vai levar até anos para a pessoa desenvolver alguma coisa e ela não faz essa relação. Aliás, aqui a gente não consegue, né? Vamos dizer assim, o Ocidente, fazer a relação do que gerou, da causa daquela doença, se você não tiver lá alguma coisa química que mostre. Mas às vezes a origem disso aconteceu lá, sei lá, há anos, quando a pessoa sofreu um trauma, quando ela passou por alguma situação, e aquilo acumulou dentro do organismo dela, uma hora é mais ou menos por aí, né? E Rose, hoje em dia já se fala isso dentro da medicina ocidental, né? A gente chama isso de um gatilho genético, né? A pessoa ela vai expressar um grupo de genes por um fator externo, por um fator ambiental. Isso a gente enquadra as emoções, isso a gente enquadra estilo de vida, alimentação, né? O jeito de você gerar a vida, você pode desencadear. Está muito agravado hoje, justamente por causa do tanto de agrotóxico, de transgênicos, de química que a gente acaba absorvendo na alimentação. A gente chama isso de epigenética. A gente, há muito pouco tempo atrás, a gente acreditou que o projeto Genoma Humano, que era descortinar todos os genes humanos, ia gerar uma revolução na medicina, e a gente ia saber o código genético humano, interferir nele, e poder ter
ter um vislumbre de tratamentos gênicos, né? Isso quase a gente não fala mais disso hoje, porque a gente observou que a genética ela não tem um fator determinista igual a gente acreditava. Né? É um dos, né? É um dos. A epigenética é exatamente o ambiente expressar essas informações que estão contidas nessa genética, né? Isso foi expressado por uma interação que você teve com o ambiente. Isso pode ser emocional, isso pode ser alimentação, uma toxina que a pessoa ingeriu, né? Excelente, gente. A gente vai dar então agora um tempinho aqui para os nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho estamos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Atenção você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço cortem, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Friletras. Acesse o Facebook Friletras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos aqui tentando entender o paracérebro, não é isso, doutor Ismael? É isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho então sobre as doenças e como que é essa relação entre o paracérebro, o corpo e como as doenças afetam. Tá, eu vou lhe dar um exemplo muito comum na nossa sociedade. A pessoa ela começa a desenvolver, por exemplo, gastrite. Isso é muito comum da gente observar, né, do ponto de vista clínico. Tem basicamente 2 tipos de gastrite. Uma que é provocada por uma bactéria, é uma infecção provocada por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que você adquire na alimentação, na água. Eu costumo dizer que o Helicobacter pylori não é para quem pode, não é para quem quer, é para quem pode, né? Tem gente que é imune, tem gente que tem anticorpos que combatem essa bactéria. Tem gente que entra em contato com ela e não desenvolve nenhuma doença. E tem gente que entra em contato e vai desenvolver uma gastrite infecciosa. Uhum. Então, isso está muito relacionado ao sistema imunológico, está relacionado ao sistema nervoso autônomo, está relacionado às emoções. O outro tipo de gastrite é até citada como uma gastrite nervosa. Ela está relacionada aos processos emocionais. A pessoa, quando fica muito nervosa, é uma pessoa muito ansiosa, ela vai aumentar a síntese do ácido clorídrico, que é aquele ácido que faz a digestão dos alimentos. Ela faz isso, ao mesmo tempo ela diminui uma mucosa que a gente tem no estômago, é o muco polissacarídeo. Então, o estômago sem essa proteção, com uma quantidade muito grande
de ácido clorídrico, o ácido clorídrico começa a atuar na parede do estômago e faz uma ferida. Na verdade, assim, é a emoção que até altera a bioquímica do corpo. Exatamente, isso é clássico. Dentro das CIDs ocidentais está lá a gastrite nervosa, né? Uhum. Ela não é uma gastrite infecciosa provocada por uma bactéria. É uma gastrite provocada por distúrbios do nosso sistema nervoso autônomo, a gente chama isso de desautonomia, que tem como gatilho desequilíbrios emocionais, se a gente for analisar por esse ponto de vista. Tá, então aí a gente pode generalizar e dizer que todas as doenças têm uma causa emocional ou não? Até certo ponto, sim, Rose. Quando ela não é a causa, ela piora a condição. Ela pode estar piorando o quadro. Mas eu tenho uma convicção, e as pesquisas mostram isso, que ela está sempre envolvida, de uma forma ou de outra, sendo causa ou agravando o processo. O Sovaldo costumava falar muito que o gargalo da nossa evolução são as emoções. Sim, né? Exatamente isso. Emoções, elas impactam o nosso organismo, né? Elas geram desequilíbrios hormonais, equilíbrios de neurotransmissores, processos de obnubilamento. Você às vezes não consegue enxergar com clareza, ter tanta lucidez, e aí você acaba fazendo bobagem, né? Ou não pensando, estando no aqui e agora. Não que as emoções sejam ruins, de forma alguma, mas a intensidade delas provoca um impacto no corpo que pode prejudicar uma fase no caminho evolutivo. Você até cita aqui alguns casos, né, de estresse, por exemplo, né? O estresse, ele é considerado hoje o maior acelerador do envelhecimento humano, né? Dificilmente a gente vê uma pessoa que não está sofrendo um estresse. Do ponto de vista fisiológico, o estresse é uma desregulação de um eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal. No final, as adrenais são duas glândulas que a gente tem em cima dos rins, elas jogam adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Essa condição a gente chama de luta ou fuga, né? A pessoa se depara com um perigo, ou pode ser um perigo real, um perigo imaginário. Ela se depara com uma condição dessa e o corpo prepara ela para uma resposta. É uma ação instintual que a emoção agrava, mais ou menos por aí, né? Completamente instintivo. Você não comanda esse mecanismo, né? Porque ele é muito primitivo. Ele está relacionado à sua integridade física, preservação da sua integridade física. Às vezes, uma condição dessa é disparada num trabalho, um assédio no trabalho. Às vezes, uma condição dessa é disparada por uma relação conflituosa com marido e mulher ou com a família. E isso liga esses mecanismos, o corpo ele fica com uma condição de estresse, ele consome energia, e o final desse processo é a fadiga, é a falência de alguns sistemas, né? Por exaustão, por ele estar ligado de uma forma muito intensa. É aí que surgem as doenças, né? São nesses períodos de um estresse mais elevado é que as doenças, os genes são expressos, né? Aí a gente falou da genética sendo disparada por um fator ambiental. Aí que então, quando eu fui diagnosticada com fibromialgia, a primeira coisa que o reumatologista falou para mim foi: olha, você tem que mudar a sua vida a partir de amanhã. Você não pode mais se estressar, você tem que ter uma vida tranquila, você tem que ter lazer. Olha a relação que ele fez, né? Ou seja, uma situação de estresse gera uma doença, que é até catalogada aí como emocional, né? Tem uma das causas que atribui ao emocionalismo, né? Exatamente. Sabendo que está sempre ligado, né? Dentro do processo. A própria Organização Mundial de Saúde, ela coloca que a saúde não é ausência de doença, né? Isso a gente já vai, um outro ponto de vista, observar que não é porque você não tem nenhum sintoma que você está saudável. Sim.
E é aquilo, às vezes a pessoa guardou no corpo dela, tem relação também com aquela memória emocional que eles falam que fica na célula, né? Célula tem um nome, é memória emocional? Memória emocional. Que fica na célula, né? Então, assim, em algum momento, aquela informação está no seu corpo. Em algum momento aquilo vai ser desencadeado, né? Dependendo de como a pessoa leva a vida, né? Porque a gente tem a impressão, toda vez que a gente fala de uma doença emocional, que a gente tem culpa, né? Que isso vem do consciente. Né? Isso não está vindo do consciente, né? Está vindo do inconsciente. E isso impacta um sistema, que é o sistema nervoso autônomo, que a gente não tem comando sobre ele. Ele é que regula os batimentos do seu coração, ele é que regula o funcionamento dos seus órgãos, seu sistema endócrino. A gente não manda o coração parar de bater ou bater, a gente não acelera a digestão, fala para o fígado aumentar os processos enzimáticos, metabólicos dele, né? Ele faz isso por um piloto automático, é por conta própria. É aí que as emoções impactam, né? Um sistema autônomo, que a gente não tem autonomia, a gente não tem regência sobre eles. Aí começam a surgir as doenças. E o estresse, ele é o principal associado a isso. Aí a gente consegue entender a lógica do raciocínio do professor Valdo, quando ele coloca que a lucidez, o discernimento, a ponderação, ou seja, você focar mais a nível de pensamento do que nas emoções, é como se você mesmo estivesse fazendo uma autocura, né? Perfeito. Você está tomando uma vacina, né? Ficando imune. Você está tirando um fator que pode ser extremamente impactante para a sua bioquímica. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Nós temos sistemas de defesa, né, de preservação do nosso corpo, eles são muito mais poderosos do que a gente imagina. Quando a gente mexe neles, a gente perde o controle. Ou seja, a emoção é muito mais séria do que aquilo que a gente pensa que é, né? Porque na hora que você pensa que a doença que você tem está originária de algum tipo de emoção que você teve, ectópica, ou sei lá, né, ou exagerada, ou traumática, perdi meu raciocínio. Mas você compreendendo o quanto o impacto das emoções faz no seu corpo, aí sim, a autocura é justamente você sobrepairar isso daí, né? Exato. É você não abafar as emoções, mas você resolver, você trabalhar, você reciclar, né? E vem todo o conceito de reciclagem. Reciclagem, você entender. Quando você vê as consequências do jeito que você pensa, está desencadeando suas emoções, você vê uma consequência nisso, como uma doença, por exemplo, você repensa algumas coisas, a sua linha de raciocínio, o jeito de você observar certas situações. É evolução, na realidade, a gente está falando dos processos evolutivos. Aí não adianta só não se estresse, não, você tem que ver por que você está estressando, né, racionalizar em cima disso, compreender para você, ok. Poxa, muito, muito interessante. Agora aqui você fala também sobre a questão da homeostase. Ah, tá. Você fala de algumas doenças que a gente estava falando aqui. A raiva, né? A gente falou do estresse, da raiva. O estresse ele pode ser desencadeado por qualquer uma das emoções, dependendo da intensidade dessas emoções, né? A raiva, por exemplo, ela pode desencadear essas alterações fisiológicas que a gente chama de estresse, né, no organismo. Assim como tristeza, assim como várias outras emoções. Isso depende muito da intensidade que elas forem geradas, né? Isso gera impacto naquele sistema nervoso autônomo, impacto no nosso sistema endócrino, depende muito da homeostase que a pessoa tem, da capacidade de absorver esses impactos. Ela pode sair disso bem, com aprendizado da situação, ou ela pode entrar num processo de adoecimento, que também vai ser didático. Como ela se relaciona com essas emoções, né? Perfeito. As emoções, a vida humana e as emoções é uma lição de como você entendê-las e equalizar elas da melhor forma possível para você não ter consequências práticas, né?
Excelente, gente. Então a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando o programa Elas por Elas. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Você quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos um suporte em até 1 hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos aqui conversando sobre o paracérebro, sobre medicina chinesa. E, Ismael, o que você falaria, então, como profilaxia para a gente não chegar nessas condições dessas emoções já, né, afetarem a nossa saúde? O que a gente pode fazer aí para poder a gente se preparar para ter uma vida mais, né, com mais qualidade? Pois, a gente pode dividir em dois grandes aspectos, né? O primeiro é cuidar da nossa saúde. Eu chamo de fazer o dever de casa, né? O que a gente sabe hoje que melhora a manutenção do nosso corpo, da nossa fisiologia? O primeiro delas é uma boa alimentação. Você ingerir alimentos de qualidade, né? Tem muita gente nos dias de hoje que não sabe o que é um alimento de qualidade, né? Existe uma diferença entre alimento e produto alimentício. Produto alimentício é tudo aquilo que foi processado, está dentro de uma caixinha, que está dentro de um saquinho, que está dentro de uma lata, que está dentro de uma garrafa. Isso não é alimento mais. Foi colocado ali, foi alterado o alimento para melhorar a conservação dele, né, para melhorar o gosto. Hoje a gente observou que esse tipo de alimentação gera processos inflamatórios crônicos no organismo. E a gente vai daquela ideia que muitos desses processos, eles não têm sintoma. Eles vão inflamando o seu organismo e você acha que está bem. Aqueles conceitos da Organização Mundial de Saúde que dizem que
Saúde não é ausência de doença. Você não está sentindo nada, você está achando que você está bem. Mas se você ingere esse tipo de alimentos, você não está bem. Você tem desequilíbrios. E o teu corpo está tentando, está buscando reequilibrar. Quer dizer, está gastando energia para fazer a compensação daquela má alimentação que você está tendo. Então, quando a gente consome mais desses alimentos, a gente sobrecarrega nosso organismo. Lá na frente, a gente vai pagar o preço. Quando esses mecanismos de autorregulação fadigarem, é aí que surge. E quando a gente tiver alguma emoção forte também... Isso desencadeia. Isso é que vai desencadear. Então, a alimentação é uma das coisas, né? Que parece tão óbvio, né? Parece tão Mas óbvio. Mesmo os alimentos saudáveis hoje, a gente já não sabe se a gente está comendo química. Fora disso, ainda tem os alimentos que a gente julga naturais, eles foram produzidos com veneno. Pois é. Que são agrotóxicos, né? Hoje a gente sabe que essas toxinas, elas são acumulativas no organismo ao longo dos anos. E elas estão associadas a uma infinidade de patologias já comprovadas, né? Dentro de algumas pesquisas, como, por exemplo, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Elas estão relacionadas a metais pesados que contêm nesses agrotóxicos, né? E quando a gente ingere eles, muitas vezes a gente está se intoxicando. E isso gera doenças crônicas lá na frente. Então, é procurar procedência, né? De uma forma geral, costumo falar com os orgânicos, nada de embutido, nada de enlatado, nada de conservante. Descascar mais e não desembalar. Perfeito. É mais ou menos essa a ideia, né? Além dos alimentos, um outro imperativo da saúde é a prática de atividade física, né? Isso é um consenso. Vencer a preguiça, né? Vencer a preguiça. Não existe saúde sem atividade física. Ponto. Isso é um consenso. Puxa. Então, quando a gente não pratica atividade física, a gente está também sobrecarregando algumas estruturas do nosso organismo. A prática de atividade física, só para você ter uma ideia, ela evita alguns tipos de câncer, né? Puxa, que sério, né? Fora o que mais mata hoje na humanidade, mata mais que guerras, né? São doenças cardiovasculares, são doenças do coração. Essas doenças cardiovasculares, elas poderiam ser evitadas com uma alimentação equilibrada e com a prática de uma atividade física regular. Então, a gente tem na mão essas possibilidades, né? As pessoas muitas vezes acham que a atividade física é um capricho, é alguma coisa para estética. Isso é um consenso dentro da medicina. Não em todas as áreas. Saúde, né? Em todas as áreas, em todas as medicinas do mundo, elas preconizam o movimento a um bom equilíbrio do nosso corpo, né? Isso seria o seu dever de casa do ponto de vista fisiológico, né? Agora tem os processos psíquicos, emocionais. A principal profilaxia para a gente evitar essas consequências, esses danos das emoções, está relacionada a se conhecer, que entra a autopesquisa. Você conhecer como é que é a sua linha de raciocínio, você conhecer como é que uma emoção é desencadeada dentro do seu organismo, em quais circunstâncias isso acontece, para você começar a se trabalhar dentro desse sentido. Então, e aí a conscienciologia é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? A gente tem técnicas, a gente tem possibilidades de se autoconhecer de uma forma muito, muito ampla. Então, esse autoconhecimento, ele vai gerar uma profilaxia das alterações emocionais, isso gera uma profilaxia das doenças. A gente unindo essas duas coisas, alimentação, um sono, né, uma boa qualidade de sono, atividade física regular e uma autopesquisa intensa, sincera, isso gera... porque se você souber quais são os mecanismos ou quais são as situações que vão desencadear determinados tipos de emoções em você, você já vai se calçando, digamos assim, né? Para que aquilo não te afete. Então, na hora que você faz isso, é como se você estivesse prevenindo que desencadeia se imunizando, né? Uma vacina psíquica, digamos assim, né? Essa é a ideia.
E os tratamentos, a terapêutica, vamos supor, a pessoa ela já está com algum problema, digamos assim, já se manifestou a doença. Quais seriam, então, as possibilidades de tratamento que você... A primeira coisa é ir num bom profissional, para ele fazer uma boa avaliação, mas um profissional que consiga enxergar integral outras formas de tratar, né? Porque uma terapêutica puramente alopática, ela não te dá muitas opções. E muitas dessas opções alopáticas, elas mascaram sintomas. Elas não lhe curam. O sintoma é um grito que o seu organismo está dando por alguma coisa que está acontecendo. Aí você vai lá e cala ele. Você não trata, você está calando ele. Uma hora isso vai transbordar. Então, primeira coisa é procurar um profissional que consiga enxergar, ter uma visão mais integrativa da saúde, né? Dá opções, a alopatia ela é muito boa, mas para determinadas condições, para determinados casos, não é para tudo. A gente consegue ter bons resultados com técnicas, com terapêuticas não alopáticas, né? Eu costumo dizer que a gente deve sempre primeiro tentar essas alternativas, as que não gerem mais disfunções no nosso... Aliás, é um princípio da medicina, né? Primeira coisa, não piorar a situação. Aí tem uma infinidade de técnicas diferentes, né? Eu gosto muito da farmacologia chinesa, o tratamento com plantas, com fitoterápicos, né? Isso como profilaxia também funciona ou não? Funciona como profilaxia. Porque isso também vem lá da vovozinha, né? Que, olha, o chazinho disso é bom para isso, o chazinho daquilo é bom para aquilo, mas às vezes eu fico pensando, né? Tudo bem, mas eu não tenho essa doença ainda, vale a pena eu tomar? Não, mas isso é como se fosse uma vacina também, né? A gente vai... Quando isso foi criado, quando isso foi projetado lá pelos orientais, eles na realidade não desenvolveram esse sistema para curar. Eles fizeram isso como profilaxia. Poxa. Ela funciona melhor com profilaxia. A gente aqui no Ocidente, a gente usa como tratamento. Exatamente. Lá eles usam como profilaxia. Vou te dar um exemplo para clarear bastante isso. Uhum. Eu trabalhei na China há algum tempo, em hospitais, e como a gente tem aquela visão de procura um médico quando você tem uma doença, sim, né? Eu cheguei lá na primeira semana do hospital, aí vinham pessoas, vinham velhinhos, e eu perguntava, o que eu posso lhe ajudar, o que o senhor tem? Ele falava, não tem nada. Aí eu pensava, o que você está fazendo aqui? Você não tem nada, né? Aí ele falava, eu quero permanecer assim, é por isso que eu estou aqui. Eles têm uma visão mais profilática do processo, né? Então, isso funciona melhor como profilaxia do que como o próprio tratamento. Tratamento, as margens de eficácia, elas vão diminuir muito. Se você utiliza essas técnicas como profilaxia, elas são muito mais adequadas. Elas foram projetadas, elas foram boladas para isso. Poxa, que bacana, né? Então quer dizer que se a gente assimilasse um pouquinho mais essa cultura, né? O quanto que a gente estaria ganhando, né? O mundo ocidental. Mas que bom que essas portas estão começando a se abrir mais, né? Isso, a informação ela dá isso. Né? Uhum. As pessoas estão mais informadas. Uhum. A gente tem ainda alguns minutinhos. Teria alguma coisa assim que você gostaria de comentar que a gente não falou? Algum recado aí para o pessoal que está acompanhando a gente? O que você acha importante? Pesquisem, né? Pesquisem, estudem, não acredite em tudo, discuta com seu médico, seu tratamento, né? Pergunte para ele os prós e os contras de uma determinada terapêutica, pergunte para ele se não há uma outra alternativa, né? Hoje a gente tem infinidade de alternativas. E o melhor de tudo, às vezes, a gente unir esses dois paradigmas, né? Um pode favorecer, pode complementar muito a atuação do outro, né? E não trabalhar de forma isolada, né? E muitas vezes criticando um ao outro. Né? Não, eu pensei agora aqui na questão tecnológica, né? O quanto que na área da tecnologia de aparelhos que a gente tem que mensuram
vários tipos de patologia a gente já consegue hoje identificar, porque a gente já tem aparelhagem para isso, né? E isso não é uma realidade lá, porque é outra. É uma realidade lá. É, também? É. O que eles fizeram? Eles desenvolveram aparelhos exatamente para melhorar esse diagnóstico, esse tratamento, só que dentro da visão. Perfeito. Lá da medicina chinesa. Então, hoje em dia, se trabalha muito com aparelhos na China. Eles conseguem se ligar ao Ocidente muito mais do que nós conseguimos. Só que a diferença é o uso, né? Que lá é profilático e aqui já é terapêutico. Já é terapêutico, que muitas vezes é paliativo. Já depois que a gente já está doente, que a gente vai buscar a solução para aquilo. Exatamente. Poxa, Ismael, muito bom ter conversado com você. Aprendemos muito hoje sobre o nosso corpo, sobre a medicina. A gente, então, vai se despedir na sexta-feira que vem, tem mais Entre Livros. Agradecemos, então, aí a companhia de vocês e agradecemos a participação do Ismael Pinheiro Júnior com o livro dele, Para Cérebro. Obrigada. Eu que agradeço. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.